Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito especial, pelo menos pra mim, e espero que seja pra vocês. Eu vou falar de uma das cidades mais queridas do Brasil e muito querida por mim, que é a cidade de Curitiba. É uma cidade onde teve um planejamento urbano que foi replicado por diversas cidades do mundo e com a ajuda de um dos maiores especialistas sobre urbanismo do mundo e digamos que seria o nosso prêmio Nobel de urbanismo. Mas enfim, hoje o vídeo vai ser abordado sobre a cidade de Curitiba, é uma cidade espetacular. Eu tive o prazer de conhecer toda a parte urbana de Curitiba. Inclusive eu tenho um único souvenirzinho daqui, não sei se vai dar para vocês verem, né? Que é um souvenir do Museu Oscar Niemeyer, que é o Olho, né? A gente chama ele de O Olho. E é um museu também incrível, porém tem outros lugares que eu gosto mais. Vou dar um exemplo, a Ópera de Arame, pois eu sou apaixonada por aquela arquitetura. E pelo espaço da Ópera de Arame, né? Eu espero que vocês gostem muito da história de Curitiba, como ela se deu como uma grande referência urbana para o mundo inteiro, principalmente no transporte público, sendo replicada a sua ideia para diversas partes do mundo, e que vocês entendam quando existe uma boa gestão pública e quando se quer fazer, é possível fazer. Quando falamos de Brasil, automaticamente pensamos em futebol, samba, das nossas praias ou no que sobrou das instalações das Olimpíadas Rio 2016. Mas existe uma cidade no sul do país que seguramente boa parte do mundo jamais ouviu dizer: Curitiba. Curitiba é uma cidade cosmopolita e provavelmente uma das grandes referências no planejamento urbano da América Latina. Curitiba é uma cidade que se fala bem e se fala bem muitas vezes. Junte-se a nós do Urbaquequia para descobrir a história de grandes transformações dessa cidade e os pioneiros que a implementou e todos os projetos que serviram para ser replicados ao redor do mundo. A cidade de Curitiba foi fundada em 1632 pelo bandeirante paulista Mateus Martins Lemes. Era uma região com depósitos de ouro que no começo não eram suficientes para fazer a aldeia crescer como deveria, mas na época a região serviu como repouso para os viajantes e era conhecida como a Rota do Gado, fazendo conexão com as cidades de Sorocaba até o Rio Grande do Sul. E fazia parte do meio do caminho entre esses dois estados. A ascensão de Curitiba começou quando, em 1853, foi levado ao posto de cidade devido à criação do estado do Paraná e a consequente seleção da cidade de Curitiba como a capital do estado. Além disso, a cidade foi favorecida pela migração tanto dos colonizadores do interior do país, quanto da chegada de estrangeiros, principalmente poloneses e italianos. Economicamente, a cidade desenvolveu-se graças ao cultivo florescente da erva mate, ou mais conhecido para nós brasileiros como o chimarrão. E isso impulsionou o crescimento econômico e atraindo obras importantes, como o trem Curitiba-Paranguá, a primeira conexão entre a cidade e a costa brasileira. Assim como a cidade era o refúgio preferido para os produtores de mate, também foi para construir suas mansões no século XX. A produção do mate foi substituída pela crescente indústria do café, que prevaleceu até os anos 70, quando houve um período de grande geada que enfraqueceu a sua produção. Aliás, um fato curioso, durante a ditadura militar na década de 60, por razões administrativas, os curitibanos receberam a função de poder executivo federal entre os dias 24 a 29 de março de 1969. Então, de fato, Curitiba foi a capital do Brasil por um tempo. E hoje é uma das cidades mais prósperas do Brasil e da América Latina. Curitiba tem o terceiro maior produto interno do país, um dos maiores produtores mecanizados de soja e uma indústria em crescimento.
e as fábricas de automóveis convertem para a cidade um paraíso econômico, sendo um dos principais atrativos de investimentos do país. Mas não estamos aqui para falar da sua economia. Então vamos ver como esta cidade tornou-se uma das maiores referências urbanas, não só da América Latina, mas de todo o mundo. Em meados dos anos 40 do século passado, Curitiba vivia um boom no crescimento econômico e demográfico e que exigia espaço e mobilidade. E foi nisso que deu origem à necessidade de gerar uma estratégia para gerar todos esses elementos. A construção da transformação da cidade iniciou-se pelo engenheiro francês Alfredo Agaches, que propôs uma cidade radial com olho central e ruas de 60 metros de largura, e que propunha uma circulação contínua para o transporte do futuro, o carro. Vamos lembrar que aquela era uma época perfeita para tal ideia, entre aspas, maravilhosa. O plano também contemplou a criação de parques que serviriam como represas para os rios próximos, assim como uma nova infraestrutura de drenagem. Aqui, nos importamos mais com a ideia dos 60 metros de via, já como uma ideia alucinante, mesmo para os padrões de hoje. No entanto, essa ideia serviria para o governo do futuro. O governo autorizou o plano de reforma, começando com a expansão das ruas do centro da cidade. Isso trouxe como consequência um crescimento urbano desordenado devido às necessidades de criar um novo plano. O novo plano, inicialmente chamado de Plano Preliminar, eliminou por completo o aspecto de radial, propondo um crescimento baseado em novos corredores. Eles declararam que sua prioridade seria o transporte público e foi apresentado para a população para ser avaliado e, quando apropriado, aprovado por meio de consulta pública. Esse plano foi aprovado em 1965, agora chamado de Plano Diretor, propondo a integração de eixos estruturais de via rápida, cuja prioridade era o transporte público ao redor do centro da cidade, que criaria um anel viário para evitar o congestionamento de trânsito nas ruas das partes centrais, priorizando as várias avenidas do centro e a criação de zonas industriais para promover a atividade econômica local. E foi justamente esses aspectos que marcariam o início de uma das cidades mais bem planejadas das regiões das Américas. O legado Jaime Lerner. Em 1971, um homem se tornou prefeito, um personagem importantíssimo para a história da cidade e para o planejamento urbano sul-americano. Jaime Lerner, arquiteto e urbanista, que propôs implementar o Plano Diretor. Um dos seus primeiros projetos, desde o início, foi a revitalização da Praça 15 de Novembro, localizada no coração da cidade. A ideia era de melhor uso por parte dos pedestres nas ruas. Isso era uma ideia radical para a época, sendo assim até hoje. Esse plano foi aprovado em 1965, agora chamado de Plano Diretor, propondo a integração de eixos estruturais de via rápida, cuja prioridade era o transporte público ao redor do centro da cidade, que criaria um anel viário. Então, imagina o que isso significou naqueles anos. Vários setores locais, principalmente moradores, se opuseram à proposta, pois eles argumentavam que retiraria veículos das áreas comerciais e teria uma diminuição do fluxo de consumidores. Diante disso, gestores testou um plano piloto por 72 horas, aonde apenas pedestres poderiam usufruir de um espaço de 100 metros quadrados. E os resultados foram quase imediatos. Intervenções temporárias naquele local se chamaria de acupuntura urbana. A área teve uma ótima influência de pedestres a tal ponto que outros inquilinos, não só da 15 de novembro, mas também de outras áreas, pediram para que suas áreas fossem pedonais para aumentar o fluxo de pessoas. Desde então, 49 quadras da cidade foram priorizadas para os pedestres e o tráfego de pedestres nas lojas é a maior testemunha do sucesso dessa medida. Em um segundo mandato como prefeito em 1979, Lerner promoveu e liderou a criação de rede de transportes integrada,
um sistema com base numa ideia pioneira. Essa rede integrada de transportes tem como espinha dorsal a superação de 72 quilômetros de trilhos exclusivos para ônibus que trafegam os 5 eixos principais da cidade de Curitiba e que constituem as chamadas linhas rápidas, cujas estações são facilmente identificadas por sua única característica como forma cilíndrica. Para isso, foi modificado o plano diretor da cidade e os eixos rodoviários propostos funcionariam num esquema em que o transporte público circula nas faixas centrais exclusivamente, enquanto os outros lados funcionariam os demais veículos. Essa rede foi a primeira do mundo a ser implementada dessa forma. E o mais interessante foi basicamente o precursor dos desenvolvimentos orientados para permitir o desenvolvimento de áreas urbanas de alta densidade. No eixo estruturante dos corredores expresso que existem no uso intensivo da terra, permitiu densidade demográfica de até 294 habitantes por hectare. Isso deu a forma característica da cidade. Estes eixos têm uso misto do solo, aproveitando os primeiros andares para as atividades comerciais de escritórios e os demais andares para uso residencial. A rede utiliza ônibus articulados na pista, que permite maior flexibilidade para dirigir e uma maior capacidade de passageiros em relação a um ônibus convencional. E foi o melhor uso de transporte que já vimos, graças à reforma, para alcançar os usos mistos. Esse foi um ponto de virada na mobilidade urbana, tanto que esse sistema de mobilidade urbana foi replicado em diferentes cidades pelo mundo, como por exemplo o Transmilênio em Bogotá e a linha Laranja em Los Angeles, ou o Metrobus na Cidade do México. E como se tudo isso não bastasse, Curitiba é de longe uma referência em espaços verdes. A cidade tem cerca de 65 metros quadrados de área verde por habitante, tornando-se a maior cidade verde da América Latina, tendo maior quantidade de área verde que Vitória, na Espanha, que é considerada a capital verde da Europa, com seus 27 metros quadrados de área verde por habitante. Isso se deve à constante recuperação de espaços impulsionados pelos governos locais e não apenas por Jaime Lerner. Esse resgate constante de espaço público foi promovido com iniciativas de gestões públicas que levaram à criação do Anel de Conservação para a Saúde Ambiental. Uma área protegida foi criada em torno das grandes bacias hidrográficas que circulam na cidade para preservar a drenagem completa dos rios. E o Jardim Botânico de Curitiba é um espaço inteiramente dedicado à conservação e recreação, que hoje é considerado uma das principais atrações turísticas da cidade. E por isso, Curitiba também é uma referência em termos de políticas ambientais que ajuda as suas construções durante a estação chuvosa. A localização geográfica de Curitiba faz com que ela seja especialmente vulnerável a inundações, com chuvas de até 155 milímetros. Numa reestruturação subsequente do plano diretor, realizado em 2000, vincula as novas construções localizadas em áreas periféricas, que não têm ocupação superior a 50% do uso do solo, e não é só isso. Nas áreas livres, são estritamente proibidos o uso de materiais à prova d'água que não tenha permeabilização da água de chuva. Por outro lado, nas áreas adjacentes ao eixo principal da cidade e também na área central, que já ocupam até 100% do uso do solo, o plano diretor impôs a construção de reservatórios para águas pluviais. A partir daí, gradualmente, essas águas são absorvidas pelo solo, permitindo sua permeabilidade, mesmo em área de alta densidade urbana e também nas proximidades de áreas verdes e conservação. Essa reforma também foi bastante beneficiada, graças ao fato de que os fundos arrecadados são destinados especialmente para a construção de habitação social e para a manutenção de rede de transporte. A principal rede é composta por várias linhas de alimentação, que compõem uma ramificação secundária dessa rede de transporte, e uma terceira classificação de ônibus que não tem parada intermediária com as outras redes. Eles oferecem um serviço mais rápido e eficiente.